que acontece? Tem muita gente que pergunta para mim, doutor, o idoso é aquela pessoa que tem acima de 65 anos, ele tem que pagar IPTU ou ele está isento de pagar IPTU? Então, essa informação é muito importante para você que já atingiu essa idade, porque está rolando uma lenda aí que diz que não precisa pagar, amigo. Você simplesmente deixa de pagar quando você faz 65 anos de idade. Isso é mentira, tá certo? Isso aí é uma desinformação que pode te prejudicar muito, tá certo? Então eu vou te explicar qual é o seu direito aí. Você deve tomar muito cuidado com dívida de IPTU, que a dívida de IPTU ela leva à penhora da sua casa, tá certo? A sua casa pode ser perdida em 6 casos muito específicos, tá certo? E um deles que mais ocorre é o quê? A dívida de IPTU, tá? Mas ela não ocorre em automático, você tem que ser processado, você tem prazo para apresentar defesa, depois você pode fazer uma proposta. Se acaso você tenha dívida de IPTU, você pode participar desses programas de refinanciamento de dívida, tá certo? Então tem caminho aqui para a gente resolver o seu problema, eu vou te explicar isso para você entender, tá certo? Veja só, o IPTU é um imposto municipal sobre a propriedade de bens urbanos, tá certo? Então, se você tem uma casa, qual é a regra? A regra é que você tem que pagar IPTU. É injusto? Eu acho totalmente injusto a pessoa cobrar IPTU sobre o seu bem que você lidou, às vezes, uma vida para conseguir ter uma casinha e o governo ainda vai cobrar o IPTU em cima de você, né? Mas o que acontece? É o que nós temos hoje, é isso, tá? Então, a regra é que todo mundo tem que pagar IPTU. Aí você agora completou 65 anos e você quer parar de pagar IPTU. Então, veja só, a isenção do IPTU existe, mas ela não é automática, tá certo? A primeira coisa que você tem que entender é que ela não é automática. Fez 65 anos, pode parar de pagar IPTU. O que existe é o seguinte: existe em alguns municípios a possibilidade de você deixar de pagar IPTU quando você preenche alguns requisitos específicos, tá certo? Então, veja só, o IPTU, como eu disse para você, é um imposto municipal. Então, não adianta perguntar para mim, doutor, o meu município aqui paga ou não paga? Eu não sei, são mais de 5.000 municípios em Brasília. Então, onde é que você tem que ver isso? Na Secretaria de Fazenda do seu município. Eu sei aqui em Brasília, tá certo? Aqui em Brasília, você vai lá no site da Secretaria de Fazenda e vê lá se você tem direito a essa isenção de IPTU, tá certo? Então, aqui em Brasília, você tem que ser idoso, ou seja, você tem que ter 65 anos ou mais, o imóvel tem que ser de pequeno valor, a metragem do imóvel também tem que ser de pequeno valor, tá certo? Então, você vai fazer um pedido para a administração. Tem outras pessoas que são agraciadas também com a isenção do IPTU. Por exemplo, os combatentes da Segunda Guerra Mundial, tá? Agora, são todos? Não, é aqui em Brasília, como eu disse para você. Brasília tem a competência de estado e de município. Então, aqui no município de Brasília, Brasília não pode ser dividido por município, mas ela tem essa competência de legislar sobre município. Então, aqui em Brasília, as regras são essas. Então, você vendo que tem direito de parar de pagar o IPTU, o que você vai fazer? Você vai demonstrar para o município que você tem esse direito, que você cumpriu esses requisitos. Você vai lá, eles vão te dar um formulário para você preencher e anexar a documentação, tá certo? Comprovando que você pode ficar isento disso. Então, eles vão comunicar para você depois se o seu pedido foi deferido ou foi indeferido, tá certo? Não é automático. Não é automático quando você faz 65 anos e você olhando os requisitos, não é automático. Você tem que fazer o pedido, tá certo? O pedido para saber se você vai ser aceito com essa isenção de IPTU. E veja só, tem gente que está com IPTU atrasado. IPTU atrasado, como eu disse para você, você pode perder o seu imóvel, tá certo? E como é que você sabe se está com algum problema de IPTU o seu imóvel? Você pode ir na Secretaria de Fazenda, pegar lá um nada consta, tá certo? Ou então, nos municípios maiores, você pode ver também se está na dívida ativa, tá certo? Dívida ativa é uma coisa que você já tem que ficar esperto,
Por quê? Porque já começou o procedimento de cobrança, tá certo, desse IPTU. Então, dê uma olhadinha nos grandes municípios, acho que praticamente todos hoje em dia. Tem município que, na verdade, é muito pequeno. Então, a grande maioria, você consegue pegar pela própria internet aí a certidão da dívida ativa, tá certo? Municipal. Se você é nosso aluno lá do CPF Nota 10, você já aprendeu a fazer análise completa, inclusive da dívida municipal, né? Então, se você não é, você deve procurar a Secretaria de Fazenda do seu município. Tá bom? Beleza! Então não deixa de se inscrever aqui no nosso canal e ter informação de qualidade. Então vamos começando agora com a nossa live. Então o pessoal já chegou aqui, já chegou os nossos membros do canal, o Glauber, o Alisson e Oliveira Santos. Então vamos lá, como eu disse para você, eles têm prioridade na resposta das perguntas, então vamos lá respondendo lá. Olha o Glauber, doutor, tem algumas dívidas saindo do Serasa mesmo sem pagar essas dívidas. Será que é porque os bancos estão vendendo as dívidas e logo será negativado por outra empresa? Veja só, vamos estudar essa questão, é uma ótima pergunta aqui do Glauber. Então vamos começando pelo começo. Será que o banco pode vender a dívida? Sim, amigo, o banco pode vender a dívida, né? Ele precisa da sua autorização para vender a dívida? Não, ele não precisa da sua autorização da dívida, mas a lei diz que ele tem que notificar você da venda da dívida para você não pagar para a pessoa errada, tá certo? Que acontece o quê? Por exemplo, ele devia ir para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil vendeu a dívida lá para a Recovery. E, de repente, você está sendo cobrado pela Recovery. Então, quem você deve pagar? Você sempre deve pagar para o credor original, tá certo? Então, se vem outro cobrando de você, você deve exigir dele que ele demonstre que ele é o real proprietário da dívida ou tem procuração para cobrar essa dívida, tá? Então, de repente, aqui no Glauber, as dívidas começaram a sumir do Serasa. Que bom, né? Então, quando a dívida sai do Serasa? De modo geral, ela sai quando ela prescreve, né? Não existe dívida que dure para sempre. Toda dívida prescreve, toda dívida caduca. Essas dívidas mais comuns, essas dívidas de boleto, dívida de luz, telefone, dívida bancária, dívida de cartão de crédito, dívida de internet, elas prescrevem, elas caducam no prazo de 5 anos, tá certo? Então, depois de 5 anos, ela não pode mais ficar negativada no Serasa, tá certo? Então, veja só. Então, o Glauber está perguntando, será que o banco vendeu essa dívida, ele tirou, porque daqui a pouco eu serei negativado novamente? Pode ser que sim, porque o banco, quando vende essa dívida, se ele vendeu, ele não é mais o proprietário da dívida, ele não pode mais negativar você. E aquela pessoa que comprou a dívida, ela pode negativar o seu nome? Sim, ela pode negativar o seu nome se a dívida não estiver prescrita, tá certo? A venda da dívida não zera a prescrição. Então, você deve estar muito atento a isso daí, tá bom, Glauber? Se a empresa negativou você de novo e já tem passado 5 anos, isso cabe dano moral, você está sofrendo uma violência. Então, para você resolver esse problema é muito simples. Primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Reclamar com a empresa. Sempre reclame antes, tá certo? Você vai lá no consumidor.gov.br e reclame. Lá é muito legal porque você já tem um protocolo da reclamação. E se acaso a reclamação não der certo, o que você vai fazer? Você vai processar essa empresa, amigo. Hoje em dia é possível você processar quem negativou o seu nome sem advogado e sem gastar nada. Olha que legal, que facilidade. Como é que você faz isso? Você procura o juizado especial civil, aquele juizado de pequenas causas, no fórum mais perto da sua casa, tá bom? Então é isso aí, Glauber, beleza, bela pergunta, ajuda muita gente esse tipo de informação. Então vamos lá. Doutor Reis, estou aqui, tá? Tá beleza, Oliveira, estou te vendo aqui. Recentemente quitei uma pendência financeira do Itaú no valor atualizado de R$ 1.500. Com desconto ficou de R$ 15.000. Com desconto ficou 21. Na negociação, o atendente do Itaú desconversou sobre o Bacen. Oliveira, o que acontece? De modo geral, quando as empresas dão desconto
e os bancos eles dão desconto no pagamento de uma dívida, ou eles jogam aquele valor do desconto lá na lista negra do Banco Central, o SCR, né? Isso é legal? Isso é ilegal, tá certo? Atenta contra todos os direitos do consumidor. Por quê? Porque você pagou a dívida, amigo. Se você pagou e ele te deu um recibo de quitação dizendo que você quitou a dívida, você quitou, ele deu desconto porque quis, tá certo? Ele não tomou prejuízo. Então, isso daí é ilegal. E para você resolver isso aí, Oliveira, como é que você vai fazer? Você vai analisar, você vai pegar o seu SCR lá, vai dar uma olhada e vai ver se acaso constar essa negativação, esse valor do desconto jogado lá na coluna prejuízo do seu registro SCR, você pode procurar um juizado especial civil, aquele juizado de pequenas causas, entrar com um processo contra o banco, tá certo? Aqui em Brasília eles ganham de dano moral, de modo geral, em torno de R$ 3.000. Então, o importante não é o dano moral, não é o dinheirinho que você vai receber, é para você limpar o seu nome. Então, fique ligado nisso e se inscreva aqui no canal. O Alisson, vamos lá, pessoal, olha, eu estou respondendo aqui primeiro o pessoal que é membro aqui do canal, depois eu volto respondendo todo mundo, tá certo? Vamos lá, paguei minhas dívidas com 4 bancos, tenho que esperar 60 dias para atualizar o registrato? Boa pergunta, Alisson. O registrato hoje em dia, a lista negra do Banco Central é o grande problema das pessoas, né? Por quê? Porque ele é o maior cadastro de consumo hoje em dia. Então, se você tem o seu nome lá jogado lá na coluna prejuízo, você não arruma crédito em lugar nenhum. E quanto tempo demora para limpar o seu nome? Veja só, vou até fazer uma comparação, uma analogia da lista negra do Banco Central para o Serasa, para você entender. Veja só, no Serasa como é que é a coisa? Quando você paga essa dívida, o seu nome tem que limpar no prazo de 5 dias contados do pagamento da dívida. E no Banco Central, como é que é a coisa? No Banco Central, amigo, acontece uma situação que é excepcional, não está nem previsão legal. Eu não sei por que acontece isso aí, porque lá eles têm essa exceção. Se isso serve para todos, se lá é um cadastro restritivo de consumo, deve ser igual para ele também, mas não é. Ele tem um tratamento diferenciado da Justiça. Então, o que acontece? Ele é um cadastro que ele é atualizado uma única vez por mês. Então, no dia 15 ele é atualizado. Então, quando você paga a sua dívida no dia 14, no dia 13, no dia 12, ou seja, os bancos já fecharam o relatório para enviar lá para o Banco Central, não consegue de pegar. Então, você tem que esperar mais outro mês. Ou seja, é algo em torno de 60 dias para você eliminar aquela sua negativação lá da lista negra do Banco Central, tá certo? Então, é isso mesmo, tá certo, Alisson? Então, está se dando prazo hoje em dia de 60 dias, tá? Isso é um prazo meio flexível, que na verdade ele não existiria. Então, você pega a sua lista lá quando você pagou a sua dívida e dá uma olhada. Do dia em diante que você pagou, tá certo? Você pode dar a colher de chá até de 1 ou 2 meses, não pode se repetir mais aquele valor que eles estavam lançando lá como prejuízo, tá certo? Se acaso existir isso daí, o que você vai fazer? Você vai processar o banco. Primeiro, sempre é bom reclamar, tá certo? Os nossos alunos lá do curso Lista Negra do Banco Central já tem uma reclamação por escrito. Então, quando eles mandam para o banco já sabe que tem uma reclamação, tem um advogado por trás, que aquela pessoa é bem instruída, então existe uma forte probabilidade do banco remover aquela negativação. Mas nem sempre isso acontece. Tem banco que se nega mesmo a tirar o nome, ele já tem lá uma resposta pronta e fala que eles não são cadastros restritivos de consumo, não vão tirar o nome de lá. Então, o que resta a você? Processar o banco, tá certo? Você pode processar no juizado especial civil, ser advogado, sem gastar nada. Ele é gratuito. E se você é o nosso aluno do CPF Nota 10, você tem a possibilidade de fazer o curso Lista Negra do Banco Central, que tem até o requerimento para você entregar para o juiz a petição inicial para você começar um processo contra o banco, sem advogado, sem gastar nada. Os meus alunos têm tido uma sensação assim maravilhosa quando eles ganham ação, sabe? Não é somente pelo dinheiro que você ganha, é por ter feito valer os seus direitos, ainda mais sem advogado e sem gastar nada, tá certo? Se você quer saber mais, entre em contato com a gente,
Todos os nossos cursos estão aqui embaixo, aqui, ó, nos links aqui embaixo. Então, dá uma olhadinha. Às vezes pode ser uma oportunidade para você ganhar um conhecimento que vai fazer a diferença na sua vida, tá bom? Então, vamos lá na nossa live. Olha só, essa pergunta aqui é interessante, do Jonas Plácido. Doutor, PROCON ou pequenas causas ajudam na renegociação da dívida com o banco? Tem empréstimos maiores que 50% da minha renda. Onde recorrer? Jonas, o juizado especial civil, pequenas causas, ele não te ajuda nesse caso, tá certo? Pequenas causas, ele é da justiça. Então, a justiça já tem que entrar com um pedido certo e determinado. É um processo judicial, tá? Agora, o PROCON ajuda sim. Agora, não sei se o PROCON aqui do seu estado, do seu município, está se preparando para isso. Eu tenho acompanhado boas atitudes de muitos PROCONs aqui do Brasil. O de São Paulo, um tempo atrás, aí estava abrindo negociações com diversos bancos e empresas. Pelo Código de Defesa do Consumidor, o PROCON tem uma missão muito bacana nessa situação de superendividados, tá? Por quê? Porque ele deve ajudar os endividados, ele deve fazer umas conciliações. Então, nem todos estão fazendo isso, tá? Eu não tenho como acompanhar os PROCONs do Brasil inteiro. Então, se você tem dúvida, procure o PROCON aí da sua cidade, tá certo? O PROCON é muito bacana, pode ser que ele esteja se movimentando para te ajudar. Então, vamos lá, procure o PROCON, exerça o seu direito. E vamos lá! Então vamos lá, pegando o pessoal aqui que já chegou aqui. Pessoal, olha só, vou falar um negócio para você, um negócio bem bacana sobre rate bancário. Tem gente aí que tem muita dúvida sobre rate bancário. Tem um cara aí que vende uns cursos que ele fala uns tal de letrinha, complica a coisa para te vender a facilidade, tá certo? Então, eu vou falar um negócio para você. Muito cuidado com isso daí. Tem informações que circulam aí pela rede que é muita lenda, tá certo? Então, para isso, eu fiz o quê? Eu fiz um curso muito bacana para ajudar você que tem dificuldade com o rate bancário, você que não consegue financiar nada, nem um carro, nem uma moto, nem um imóvel, para você saber o que está acontecendo com o seu CPF. Se você não consegue nem um cartão de crédito, amigo, com um valor muito baixo, muito provavelmente você tem algum problema no seu rate bancário. Ou então, às vezes, você não tem problema, você só não sabe como você deve trabalhar no seu rate para melhorar a situação dele, tá certo? Então, para ajudar essas pessoas, para que você consiga melhorar o seu rate, o que eu desenvolvi para você? Veja só o que a gente fez. Eu e minha equipe, nós fizemos aqui um passo a passo incrível para você poder melhorar o seu rate bancário. E eu deixei aqui para você, tá certo? Basta você clicar aqui que você vai chegar aqui no nosso curso que nós acabamos de lançar. Qual é o valor desse curso? Esse curso tem o valor de R$ 47, amigo, por um ano, com todas as atualizações, tá certo? Então, eu vou ser bem sincero com você, esse valor é simplesmente irrisório diante de toda a informação que você vai levar. Estou vendendo por 47 por quê? Porque o curso ainda não está com a página pronta e por isso as pessoas vão ter essa oportunidade, tá certo? Eu queria dar essa oportunidade hoje na nossa live. Amanhã já não tem mais essa oportunidade, tá certo? A oportunidade acabou. Então aproveite hoje, você que quer se inscrever. Você vê que esses cursos desse tipo de assunto estão custando R$300. 47 você não está comprando nada, amigo. Então é a oportunidade de você que está com problema de rate bancário clicar aqui no chat, nessa barra, ou então no primeiro comentário fixado da nossa live, que vai ficar gravada, e fazer esse curso. E se você não gostar, amigo, por qualquer problema, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Debaixo do primeiro vídeo tem um link que você preenche e recebe seu dinheiro de volta, tá certo? Não estou aqui para ganhar dinheiro a custas de quem não gosta desse tipo de informação.
Então, nós respeitamos o Código de Defesa do Consumidor e você tem 7 dias, se acaso você não gostar do curso, para você desistir do curso. Então, aproveite, amigo. Amanhã o preço já vai ser outro, tá certo? Foi um curso fantástico que eu gravei agora para você melhorar o seu rate bancário, para você entender o que é isso, tá certo? A informação liberta. Então, clica aí, vai lá ver a nossa proposta, tá bom? E vamos seguindo aqui com a nossa live. Ai, gente, não é fácil, sabe? Eu vejo o cara aí enganando um monte de gente, sabe? São vários, prometendo um monte de coisa, esse tal do limpa-nome aí, que não limpa o nome de ninguém, esse negócio de rate, que fala, pô, é uma letrinha aqui, o problema aqui é uma letrinha, que você muda essa letra como se fosse um passe de mágica, né? Isso daí é absurdo. Só para você ter ideia do que acontece, tem um cara aí que promete que você pode melhorar o seu rate bancário sem nem olhar o Serasa, tá certo? Ele diz que o Serasa não consulta banco, os bancos não consultam o Serasa. Veja que absurdo a pessoa falar isso, que os bancos não consultam o Serasa. Ele só pode estar de má fé ou não conhecer o que acontece. Veja só, eu vou te provar que isso é mentira, tá certo? Mas antes eu vou falar para você que o score Serasa é tão importante quanto o rate bancário. O score é importante para o comércio em geral e o rate bancário para você que quer financiar alguma coisa. Um carro, uma casa, um imóvel. Então, você tem que ter os dois bons. E como é que você sabe se os bancos estão consultando aí o seu rate bancário, se os bancos consultam o seu Serasa? Por isso daqui, amigo, é a lista de passagem, tá certo? O que é isso aqui, ó? Isso aqui, ó, é o relatório completo aqui que eles pedem para mostrar todas as vezes que o seu CPF foi consultado. Tá certo? Então, isso é um relatório expedido pelo Serasa gratuitamente. E veja só, esse meu cliente teve 37 consultas, tá certo? É muita consulta. Então, veja só, ó, consulta de banco, veja só, consulta de banco, tá? Então, veja só, será que o banco não consulta CPF? É um monte aqui, eu não vou te mostrar para o banco não ficar muito longo, tá? Para o vídeo. Ó, Banco Itaú, Caixa Econômica, Creditas, Banco Votorantim. Então, tá aí provado que o banco consulta, sim, o seu CPF, tá certo? Lá no Serasa. Essa lista mostra isso, ó. E são datas muito perto. Então, você tem que pegar esse relatório lá no Serasa para você saber o que está acontecendo com o seu CPF, quais as consultas que tem. Por quê? Isso hoje em dia é uma informação protegida pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, você tem direito de conhecer essa informação. Conhecer para quê? Para você poder impugnar essa informação. Segundo o Serasa, quando você tem muito pedido de vista lá do seu registro, isso é interpretado de forma negativa. Como esse meu cliente, ele tem 37 buscas de banco. Ou seja, quem olha essa lista de pesquisa parece que ele estava desesperado por crédito, saiu correndo atrás de crédito e depois não conseguiu o crédito e cada vez foi se afundando mais. Mas isso é uma interpretação verdadeira? Não necessariamente, pode ser uma pessoa que realmente estava precisando de crédito e todo mundo tem o direito de procurar quantas empresas quiser e fazer um orçamento do dinheiro que você vai pegar emprestado para saber quem vai te oferecer as melhores condições. Então isso vai contra o direito do consumidor, tá certo? Então você pode excluir essa lista de pesquisa, tá bom? Então veja só, eu te passei duas informações muito importantes aqui nesse ponto. Primeiro, que existe essa lista de pesquisa e os bancos pesquisam sim na hora da formação do seu rate bancário, tá certo? O segundo ponto que você deve estar atento, que você pode excluir esse tipo de pesquisa. Se você é nosso aluno do curso CPF Nota 10, você já aprendeu como excluir isso daí, então quanto a isso não tem dificuldade. Se você não é nosso aluno e quer saber como, no próprio site do Serasa eles informam o passo a passo que você tem que seguir para excluir esse tipo de documento que pode ser tão prejudicial para o seu crédito e você não sabia da existência dele, não é verdade? A informação liberta, amigo, por isso se inscreva aqui no canal. Ai, bebeu uma aguinha aqui que é para molhar a palavra, né?
Então vamos lá, respondendo aqui os nossos queridos amigos. Então vamos lá, boa noite, galera. Estou melhor do braço, sim, que legal, pessoal, muito bacana. Dei uma pancada aqui nessa porta que tem bem aqui. Aí quando a gente vai ficando velho, a pele vai ficando chechelenta, né? Então bateu assim, que puxou aquela pele de cima, assim, ficou um buraco desse tamanho, aquele branquinho, que não sai nem sangue. Foi desesperador. Então vamos lá, Maria Lúcia dos Santos Rosa. Doutor Ricardo, tenho defensoria pública no final de agosto. Tem algum limite de empresas ou que possa estar processando? Tenho que resolver umas 3 empresas de uma vez. Obrigado. Olha, Maria Lúcia, eu já fui estagiário lá da Defensoria Pública aqui de Brasília. Foi muito legal. Foi a minha grande escola, sabe? Então, acontece o seguinte, você tem que saber as regras de atendimento lá, tá certo? Mas uma regra que você tem que já ter ciência é que eles não atendem pessoas acima de determinado valor. Aqui em Brasília, se eu não me engano, era 3 salários mínimos, tá certo? Que a gente não poderia atender. Mas você vê lá, então, isso daí, tá bom? Tá muito baixo o áudio, vamos ver o que está acontecendo nesse áudio aqui que está muito baixo. Ele está no talo aqui, ó. Não sei o que está acontecendo, não. Acho que é o seu aparelho aí, porque aqui ele está no talo, tá bom? Não sei o que é, não. Se alguém tiver também com um problema de áudio aí, dá um toque aí. Como faço para saber que empresa consultou? Pera aí. Como eu faço para saber que empresa me protestou? Essa pergunta também do Danilo é uma pergunta muito bacana. Como é que você faz para saber quem foi que protestou o seu nome, tá certo? Olha que coisa incrível. O que você pode fazer? Existe uma pesquisa que você pode fazer no próprio site do protesto, tá certo? Mas tem outro nome, outro meio também. O Serasa emite esse aqui, ó, o Extrato Serasa. Olha só que legal. Tem esse Extrato Serasa que ele é emitido gratuitamente e ele mostra tudo aqui para você, ó, dívidas negativadas, protesto, eu tenho um protesto aqui, então veja lá, cheque sem fundo, tenho 0, ações judiciais eu tenho 0, falências eu tenho 0, tá certo? Então, eu tenho um protesto aqui, pronto, ó, já sei que eu tenho um protesto. E por que eu tenho esse protesto? Porque eu não paguei um IPTU. Eu aluguei um imóvel para o inquilino não pagou IPTU, o Estado protestou aqui o meu nome, tá certo? Então eu fui lá na Secretaria de Fazenda e paguei o IPTU, mas não paguei o cartório de protesto, de raiva, porque é 300 e tantos reais, olha só, isso só por causa do protesto, amigo, eu já paguei o valor devido. Isso é um absurdo. E sabe o que é pior? Que por esse extrato aqui você não consegue saber quem te protestou. Olha só, aparece cartório 99. Então, o Serasa também tem esse aqui que se chama Extrato Master, tá? Que você vê todo tipo de informação que ele tem e que ele distribui essa informação. É daqui que ele vai puxando as informações, tá certo? Então, tem informação aqui, informação pessoal, tem informação sociedade, ó, dívidas pendentes. Então, aqui você vai ver quem foi que te protestou. Veja só, eu tenho um protesto. Então, aqui já aparece de forma mais clara naquele outro relatório, só aparecia aqui que é o cartório 99, né? Aí aqui já aparece, ó, cartório de primeiro ofício de protesto de títulos de Brasília. Então, se você quiser saber, você pode consultar nesse site de protesto ou você pode se dirigir diretamente ao cartório de protesto, tá? Porque é melhor até hoje em dia você ir lá no cartório para saber. Porque, veja só, antigamente, o que acontecia quando você ia pagar uma dívida protestada? Você tinha que procurar o credor, pagar o credor, pegar uma carta de anuência e ir no cartório para pagar as custas do protesto. Então, houve uma alteração recente mesmo, tem acho que um mês que aconteceu isso, que autorizou os bancos, os cartórios de protesto a receber o dinheiro. Então, o que acontecia? Tinha muita gente que mandou protestar um título e sumiu no mundo, você não encontra mais. Então, você pode ir diretamente no cartório de protesto, saber lá o valor da dívida, você paga o valor da dívida, paga o valor também do protesto e ele dá baixa nisso. Então, ficou mais fácil de resolver isso daí, porque eu já peguei casos que a gente tinha que entrar na justiça para conseguir dar baixa nesse protesto,
Por quê? Porque o protesto foi feito por uma empresa que desapareceu, né? Então isso ficava muito difícil para a gente, tá bom? Então essa informação é importante para você, não deixe de ver aqui esse extrato Serasa, saber se existe alguma coisa. Esse é o primeiro passo para você que quer limpar o seu nome, tá bom? Então vamos prosseguindo aqui com a nossa live. Tomando aquele chazinho de erva doce, né? Então vamos lá. Queria saber, uma conta atrasada no Serasa pode ficar negativada por quanto tempo? Amigo, eu já respondi essa pergunta, tá bom? Vamos lá. Vera Moraes, olha a Vera aí, querida Vera. Olá, nobre professor. Documentos clonados há mais de 10 anos e contas bancárias invadidas e descobertos somente agora, muitos prejuízos. Pode acionar o judiciário contra o banco? Pode sim, Vera. Se você ficou sabendo agora, então você pode sim. Então isso aí você tem que ver se é um crime. Se for um crime, pode ser que seja um crime de ação pública incondicionada, tá certo? Então o que você tem que fazer? Faz um boletim de ocorrência. Mesmo também sendo crime de ação penal privada, seja qual crime que for, você tem o direito de fazer um boletim de ocorrência, relatar esse fato aí, porque pode ser útil no futuro para você, tá bom, Vera? Vai se protegendo, vai criando prova, vai constituindo provas. Então, vamos lá. Financiamento de empréstimo consignado. Pedi cópia dos contratos e constatei que um dos contratos estava com a minha assinatura falsificada. O que fazer? Isso aí, amigo, você procura o juizado especial cível, tá certo? Se o seu contrato for menos de 20 salários mínimos, você pode buscar o juizado especial cível, ou seja, você não fez esse contrato aí, então você foi vítima de uma fraude. Se realmente você foi vítima de uma fraude, você tem o direito de ter o seu dinheiro de volta, tá? Então você tem que ficar ligado nisso daí. Se você quiser, você pode procurar também um advogado para entrar com o processo contra você. Então, capaz aí que você ganha até um dano moral, porque, nossa senhora, você fez ser descontado o dinheiro tanto tempo e você não poder fazer nada, né? Porque ele já pega o dinheiro quando cai na sua conta, é um sofrimento muito grande, muito grande. Então, como faz para tirar o nome da lista negra do Banco Central? Já respondi essa pergunta aí, tá bom, meu querido João Victor? Boa noite, queria tirar uma dúvida com o senhor. Pois é, manda a pergunta, meu querido. Doutor, fiz um empréstimo de 4 mil, paguei algumas parcelas, agora o Banco BV disse que vai mandar uma carta cartorária para o meu endereço. Meu Deus do céu, uma carta cartorária, né? O que será isso? Só pelo nome eu já fico com medo. Então, o que eles fazem nessa situação? Eles mandam esse tipo de carta para você sair correndo, para você renegociar a sua dívida. Então, uma dívida de 4 mil, todo mundo sabe que o banco não vai entrar na justiça por esse valor, tá certo? É muito pouco para eles cobrarem na justiça. Então, eles fazem esse tipo de ameaça para você correr lá no banco para renegociar a sua dívida. Você pode renegociar a sua dívida? Você pode sim, amigo. Você fica à vontade para renegociar a sua dívida, mas você deve estar atento a diversos fatores. Se você, amigo, não tem grana para pagar as prestações ou não tem uma probabilidade de conseguir essa grana com certeza num prazo muito curto, eu recomendo que você não renegocie a sua dívida. Semana passada teve uma pessoa que fez uma renegociação aqui em 10 anos. Imagina você passar 10 anos da sua vida pagando uma dívida de banco que às vezes não ia dar em nada para você. Então você deve estar atento a isso, tá certo? E veja só, o que é uma carta cartorária? Então, isso deve ser, não sei, uma carta cartorária, deve ser uma notificação. O que é uma notificação? Você manda uma notificação para a pessoa dizendo o quê? Olha, você está me devendo, você tem que me pagar. Qual é a consequência disso? É te constituir em mora, é deixar claro que você tem uma dívida, tá certo? Essa é a única consequência que tem aí uma notificação. Agora, se ele está mandando aí para o protesto, você pode receber também uma carta. Porque quando ele manda protestar o seu nome, o cartório entra em contato com você e te notifica, dando um prazo de 3 dias para você pagar a dívida. Se você não pagar, você vai ser protestado, tá certo? Então vamos lá.
Qual é a consequência do protesto? A maior consequência do protesto, amigo, é você ficar inadimplente, deixar claro para todo mundo que você está inadimplente. Hoje em dia, uma pesquisa de protesto é muito fácil de você saber. Então, você pode ir lá e ver no site que eles informam isso gratuitamente. Então, todo mundo fica sabendo que você está protestado. Como eu mostrei para você, o protesto sai até no Serasa, né? Então, as pessoas, todo mundo vai ficar sabendo que você está protestado. Como consequência disso, você vai perder o seu crédito, tá certo? Então, as consequências são essas. Então, você deve, às vezes, procurar essa empresa, fazer um acordo com ele. Se você tiver plena certeza que essa dívida aí não prescreveu, amigo, fique atento. Uma dívida de banco, ela prescreve, ela caduca no prazo de 5 anos, tá certo? Se você faz acordo de uma dívida prescrita, você vai ter que pagar esse acordo, tá certo? Você fez acordo porque você quis, você renunciou ao direito de prescrição. Então, fica atento a isso, tá certo? E fica atento também se essa empresa que está te cobrando é realmente a pessoa que você deve, que tem essa história de vender sua dívida e você não sabe nem para quem mais você está devendo. Fique atento a isso, exige os seus direitos e se inscreva aqui no canal para você ter informação de qualidade. Boa noite, doutor. Quando surge o nome em um determinado banco, os outros bancos retiram os seus limites de cartão de crédito? Sim, amigo, eles fazem isso, tá? Por quê? Porque o seu nome vai para a lista negra do Banco Central. Quando você deve para um banco, os outros bancos também eles ficam sabendo disso, porque eles consultam a lista negra do Banco Central. Ou até trocam informação entre eles, tá certo? Não é ilegal os bancos trocarem informações relativas a crédito entre eles. Mas tem muitos que nem trocam, simplesmente eles olham a lista negra do Banco Central. Se você aqui nunca participou das nossas lives, você não viu eu mostrando o meu relatório de consultas à lista negra do Banco Central. O Bradesco e a Caixa Econômica consultaram todos os meses de um determinado ano, ou seja, eles consultam mesmo. Então ele está vendo que seu nome já está lá na coluna vencido, ou seja, você já não pagou o outro banco, que é coleguinha deles, eles já vão cortando o seu crédito. Isso acontece mesmo, tá certo? Ninguém é obrigado a emprestar dinheiro para ninguém. Então, o que você pode fazer quanto a isso? Nada. O único direito que você tem nessa situação é você ser avisado com antecedência de pelo menos 30 dias que seu limite será cortado, tá certo? A coisa não é bagunçada também, não pode simplesmente cortar o seu limite para você passar vergonha lá na boca do banco, tá bom? Então, fique atento aos seus direitos e se inscreva aqui no nosso canal. Pessoal chegando aqui em peso, opa! Vamos lá, Marcos! Fiquei devendo o banco um limite de crédito e não fechei a conta. Como fica a taxa de manutenção em questão ocorrendo a conta aberta? Veja só, Marcos, isso acontece muito. Por isso que eu falo para as pessoas que você tem que tomar muito cuidado com o banco. Às vezes a pessoa tem um monte de bancos que ele teve conta aberta, né? Que você não fecha a conta, você simplesmente abandona a conta, né? Então, o que acontece? Existem muitas contas que elas são cobradas, tá? Isso existe muito pouco hoje em dia. Hoje em dia, a grande maioria dos bancos, eles são gratuitos, mas tem muito banco que ainda cobra. Então, quando você fez contrato com aquele banco, era possível que ele ainda cobrava. Então, você chegou lá, fez um acordo com o banco, fez um contrato com o banco que você queria uma conta e pagaria uma taxa de manutenção de conta, né? Aí você foi embora, como é o caso do nosso amigo aqui, e não fechou a conta. O que acontece? Ele pode cobrar esse valor aqui? Veja só, primeiro eu vou dizer para você o que acontece, segundo eu vou dizer o seu direito. Então vamos lá, o que acontece muito, que eu estou cansado de ver. O banco chega um determinado momento que ele cobra 10 anos essa dívida, tá? Então isso aí não pode existir. Mas o que acontece? É uma dívida muito pequena, um valor muito pequeno, aquela taxa de manutenção, alguns reais, né? Que agora em 10 anos se torna uma bolada. Então o banco já cobra isso daí e negativa o seu nome. Então você deve estar muito atento a isso. Mas ele pode fazer isso? Não, ele não pode fazer isso. Porque segundo as determinações do Banco Central, quando você para de movimentar uma conta pelo prazo de 6 meses, o banco deve entrar em contato com você
querendo saber se você tem interesse em progredir com aquela conta lá, tá certo? Então você deve estar muito atento a isso. Então, se você não tem nenhum interesse ou se você não manifestou nada, ele só pode cobrar esses 6 meses. Esses 6 meses ele pode até cobrar, mas essa história de cobrar 10 anos não existe. Só que ele cobra e depois você vai ter que se defender de um processo judicial ou de uma cobrança, de uma negativação, tá? Então, o que eu recomendo que você faça? Que você pegue lá o seu relatório de relacionamento dentro lá do Banco Central, do SCR, tá? Do Registrato. Você tem lá um relatório que mostra todos os bancos que você tem aberto, tá? Então você deve pegar esse relatório para quê? Para saber os bancos que você tem aberto e fechar algum desses bancos, tá bom? Porque isso é muito importante para o seu crédito. Se você não tem relacionamento com ele, amigo, fecha com ele, principalmente desses bancos que cobram esses valores aí, tá bom? Então vamos aí prosseguindo com a nossa live. Olha só, pessoal, achei aqui o relatório de relacionamento aqui para você ficar esperto, para você entender o que eu falei. Como eu expliquei aqui já, alguns bancos eles cobram uma taxa, tá certo? Eles cobram uma taxa de manutenção de conta e às vezes você deixou a conta aberta e não fechou. Então ele fica cobrando esse valor aí, no futuro ele pode te cobrar aquilo ali ou então negar um crédito para você. Então o que você vai fazer? Você vai pegar simplesmente esse relatório aqui de relacionamento, tá? Esse relatório você pega onde? É o relatório CCS, o relatório de relacionamento bancário. Você pega onde? Dentro do Banco Central. Então você vê todos os bancos que você tem aberto e a data deles, tá certo? Por exemplo, ó, a Caixa Econômica está aberta aqui desde 2008. Tem aqui o Itaú desde 2017. Então, isso é muito importante também para o seu rate bancário, tá certo? Porque tem gente que não sabe pegar isso daqui e analisar isso daqui. Então, isso é importante quando a gente trabalha a ativação do melhor banco que você deve manter relacionamento. Eu faço uma análise aqui e mostro qual é o melhor banco para você nesse momento, tá certo? Se é um banco digital, se é um banco analógico, qual é o melhor tempo que você tem que ficar no banco. Mas nesse momento aqui, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando da taxa bancária, né? Aquela taxa que ele pode cobrar de você. Então, veja só, aqui ó, o tanto de banco aqui aberto, tá certo? Então, tem banco que você nem sabe se ainda você tem relacionamento. Então, pegue esse relatório lá, porque ele é muito importante que você conheça isso, tá? Esse relatório aqui é fundamental, fica dentro lá do SCR, do Banco Central. Isso é importante para você que quer ter crédito. E para você que quer saber mais sobre seu rate bancário, que considera isso também, clique aqui, amigo, nesse link preto aqui, tá certo? Que você vai chegar no nosso curso sobre rate bancário. Um curso incrível que eu estou lançando hoje aqui. Hoje ele está custando R$47. Isso mesmo. Tem nada igual no mercado, né? Aquele outro curso que o cara vende ali custa R$380. E esse aqui, amigo, é um curso sério, como você me conhece. Estou aqui toda semana, 2 vezes por semana. Tem muita gente aqui que é meu aluno, sabe da seriedade, da qualidade dos meus cursos, tá certo? E como sempre, ele tem garantia. Se acaso você não gostar, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Debaixo do primeiro vídeo tem um link que você clica e pede o seu dinheiro de volta. Sem perguntas, por um preço de R$47, amigo. É informação de qualidade para você. Então não perca essa oportunidade, trabalhe o seu rate bancário também. Não fica achando que somente o Score Serasa que é importante, tá? E vamos prosseguindo aqui com a nossa live. Então vamos lá. O Alisson é membro do nosso canal, tá certo? O Alisson tem prioridade aqui na resposta. Doutor, ação contra bancos atrapalha em novos financiamentos futuros quando fizer análise profunda do perfil? Com toda certeza, amigo, você não precisa ter dúvida nenhuma. Se eu tivesse preparado para essa pergunta aqui, eu pegava um relatório. Esse relatório mesmo que você pega, Alisson, você é membro do nosso canal, você deve ser, eu não sei, não consigo ver aqui qual é o seu nível de membro, mas se você é aquele membro que já pega lá
os seus 2 relatórios, sai lá se tem processo judicial, amigo. Agora, se você tem processo judicial contra um banco, eles pegam isso, eles vão rir da sua cara, falar, amigo, você está me processando e você ainda veio aqui pedir dinheiro para mim. Então, por isso que você deve, às vezes, evitar qualquer aventura nessa questão de processo contra banco, tá certo? Eu não estou dizendo que você não deve processar o banco. Se você tem uma pendência realmente que vale a pena você brigar na justiça, brigue mesmo, amigo, mas cuidado com essas empresas aí que prometem mundos e fundos. Hoje mesmo eu estava lendo sobre isso, uma empresa já foi enquadrada lá pelo Ministério Público, eu não me lembro de onde. Por quê? Porque prometi isso daí, diminuir sua prestação em 50%, aí falava para o cara, amigo, para de pagar o seu carro, que nós vamos negociar para você. Isso é a pior coisa que tem. Você ser mal orientado, amigo, é pior do que não ser orientado, tá certo? Então tome muito cuidado. Tem muita empresa prometendo processar por causa daquela questão de super endividado, promete mundos e fundos e não faz nada por você. Você fica abandonado, tá certo? Eu não estou dizendo que você não deve entrar com o processo judicial. Se você tem uma causa que realmente é boa, procure um advogado, amigo. Não procure empresa limpa-nome. Empresa já é coisa errada. Por quê? Porque advogado não pode usar nome fantasia, tá certo? Então ele não pode usar o nome lá, acordo certo, mínimo pagável. Eu estou tentando lembrar o nome dessa empresa que foi enquadrada pelo Ministério Público, mas era um nome desse jeito, tá certo? Escritório de advocacia, ele tem que ter o nome do advogado. Meu nome é advogado Ricardo Reis, o meu escritório é advogado Ricardo Reis, tá certo? Ou se não, o sobrenome das pessoas, mas ele nunca tem nome fantasia, sempre é nome de gente. Então daí você já pode saber qual é a situação daquela empresa que você está procurando, tá certo? Então não é legal, não procure esse tipo de empresa, não embarque numa aventura judicial que você perde o seu crédito e no futuro você pode ser condenado também, você pode perder o seu processo, amigo. Não é porque você entrou com o processo que você vai ganhar, porque eles são combatentes, eles vão lá e vão recorrer até no final, pode ser que você perca e ainda vai ter que pagar as custas do processo e os honorários da parte contrária, tá certo? Então pense muito bem e não embarque numa aventura judicial. E vamos prosseguindo com a nossa live. Então vamos lá, o nosso amigo aqui deu deu aqui um dinheirinho aqui para a gente responder uma pergunta. Então vamos lá, Pineto, vamos lá. Boa noite, estou com uma dívida negativada no Serasa do Banco Itaú. Fui na agência resolver e a atendente disse que não era agência. Onde devo ir, né, amigo? O que você deve ir? Você deve ir no Itaú. Então ela tem que dizer qual empresa qual agência que você deve ir. Você deve ir na sua agência, que você já tem aquela agência que você foi inscrito, procure aquela agência. Agora, o que não dá é para você ficar aí correndo de um lado para o outro, tá certo? Se eles acaso não atenderem você faz uma reclamação. Reclame sempre no consumidor.gov.br. E se acaso também não der resultado, você pode procurar o juizado especial civil, juizado de pequenas causas, tá bom? Penepo. Vamos lá. Tem um monte de pergunta aqui, vamos lá. Vamos lá, essa pergunta aqui é interessante, que é a coisa da venda da dívida, né? Vamos lá. O Banco do Brasil passou a minha dívida para ativos e me fez uma proposta. Aceitei e paguei todas as parcelas do acordo. Fui ao banco, disse que eu não poderia porque continuo com saldo devedor. O que fazer? José Carlos, você possivelmente cometeu um grande erro. Quem paga mal, paga duas vezes. Então, toda empresa que vier se apresentar para você dizendo que comprou a sua dívida, o que você deve fazer? Você deve exigir que ele demonstre de forma clara e precisa que ele é o real proprietário da dívida, tá certo? A transferência da propriedade de uma dívida, ela se dá por escrito, é uma cessão de crédito, então ela se dá por escrito. Então ele tem que mostrar para você a cessão de crédito para você. Ou então se ele tem uma procuração para cobrar a dívida de você, tá?
Então, isso é muito importante que você fique atento a esse tipo de coisa, porque senão, amigo, vai cair nessa situação. E agora vem a pergunta: você pegou o seu recibo de pagamento? Porque se você pegou também o recibo de pagamento, você pode cobrar dativos, tá certo? Se a Banco do Brasil falou, olha, não mandei ativos pagar, você pagou para ativos, você pode cobrar dativos também, tá certo? Então você deve tomar todo o cuidado. Eu tenho vários vídeos aqui no YouTube onde eu faço uma orientação daqueles 5 passos para você poder renegociar uma dívida, tá certo? Então é importante que você observe esses passos para não cair nessa situação, tá bom, José Carlos? Infelizmente é uma situação bem complexa que você deve usar esse caminho que eu disse para você. Olha o Carneiro, doutor Ricardo, boa noite, é o Carneiro de Recife. Maravilha, Recife, Recife, cidade das águas, linda Recife. Um abraço, Carneiro, um abraço para você, Carneiro, e um abraço para todos vocês que estão aqui na nossa live. Galera, já encerrei aqui, o nosso tempo já estourou, já chegou a 1 hora de live, tá certo? Infelizmente, hoje não deu para responder todo mundo, mas não deixe de participar das nossas lives. E você que está com um problema de rate bancário, faça esse curso, amigo. Hoje é o dia de você conseguir fazer isso, tá? Amanhã você não vai conseguir mais por esse preço. R$ 47,00 você não compra nada, principalmente informação de qualidade como essa, tá bom? Agradeço a presença de todos vocês. Um forte abraço e fique com Deus!